Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meus irmãos, companheiros aqui do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Obrigado pela presença de vocês. E hoje nós vamos dar início a mais uma live da nossa reunião pública, abordando o tema Compreendendo a Depressão. E agora nós vamos fazer a nossa prece inicial através da música com a Vanessa. Só um momentinho que eu tô convidando a Vanessa aqui para entrar na nossa... Aguardando a Vanessa para poder entrar com a gente aqui na nossa live. Só esperar a Vanessa entrar. Olá, Tudo bem? tudo bem? E você, Aline? Tudo jóia. Então é com você agora, nossa prece música inicial. Então tá. Obrigada. Obrigada a você. Tu és tudo que eu mais quero. Fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Leva-me mais fundo e mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, sobre tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, sobre tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Devagar, porque já tive pressa e leva esse sorriso. E já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as mãos
manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente ser baixo e tocando em frente. Como um velho boiadeiro e na boiada eu vou contando os dias. Da longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pensar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser se carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Devagar, porque já tive pressa e leva esse sorriso, que já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história em cada ser se carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Obrigada, Lúcia, pela sua participação. Obrigada a você. E até a Até próxima. mais. Até mais. Um abraço. Até outra. Olá, pessoal, novamente. Eu queria agradecer as perguntas e vou dizer que eu vou desativar os comentários por agora, apenas para eu ficar bem concentrada. Mas no final eu ativo os comentários para quem quiser comentar, fazer alguma pergunta. E também todo mundo pode ficar à vontade para enviar depois algum comentário, alguma pergunta diretamente no Instagram, no direct, na página ou na postagem dessa live que vai aparecer lá para vocês, vai ficar disponível lá. Então, hoje a gente vai tentar compreender um pouco a depressão. E por que que nós vamos falar de depressão? Eu acho que nenhum de nós ouviu falar tanto na vida de uma doença como a gente escuta falar hoje do Covid, do coronavírus, das mortes causadas pelo coronavírus, de quantas pessoas estão sendo acometidas, que adoecem, das comorbidades, enfim. Acho que na nossa geração e na geração que coabita a Terra nesse momento, é realmente uma coisa muito nova e muito intensa. E hoje nós temos praticamente, de acordo com os dados de ontem, claro que esses dados eles atualizam todos os dias, nós temos praticamente 23 milhões de pessoas no mundo acometidas pelo Covid. Não estou falando de óbitos, estou falando de pessoas acometidas pela doença. Isso de acordo com os casos notificados. O que isso tem a ver com a depressão? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão acomete 322 milhões de pessoas no mundo. Ou seja, 14 vezes mais que o coronavírus. Claro, nós estamos falando
de uma doença crônica, né, de uma doença insidiosa. Mas a depressão, ela é a principal causa de incapacidade no mundo. Como assim incapacidade? A incapacidade está relacionada à condição das pessoas de exercerem as suas atividades da vida diária. Seja o trabalho, seja o estudo, seja a vida doméstica, as interrelações. Então, a depressão é a principal causa de incapacidade. E o pior desdobramento da depressão é o suicídio, que chega a ser 800 mil casos de suicídio que nós temos por ano. Qual a importância disso? É importante a gente saber que essa doença precisa ser valorizada, que essa doença precisa ser diagnosticada, precisa ser tratada. Os pacientes precisam receber a devida atenção para que a gente possa reduzir essa taxa de mortalidade, porque 800 mil casos de suicídio é uma taxa de mortalidade muito alta. E ninguém conversa de depressão. Você não escuta as pessoas a todo momento sentarem em família, em ambiente de trabalho, num encontro casual e conversar sobre depressão e falar que é uma doença, que as pessoas precisam ser acolhidas, precisam ser tratadas. A gente conversa de coronavírus o tempo todo, todos os dias. Não existe outro assunto há praticamente 5 meses. E ninguém conversa de depressão. Então, é uma doença estigmatizada, que fica um pouco deixada de lado. A depressão, ela é realmente uma doença. E é uma doença silenciosa, que pode afetar pessoas de todas as idades, inclusive crianças. E atualmente, na sociedade moderna, nós temos um aumento muito grande do índice de depressão em crianças e adolescentes. Os médicos, os psiquiatras têm acompanhado muito isso. Quais seriam os sintomas? Como que a gente vai suspeitar que um paciente está ou não, uma pessoa está ou não apresentando a depressão? São aquelas pessoas com uma tristeza permanente, um choro imotivado, e é um choro que normalmente leva a muita dor e muito sofrimento, porque a própria pessoa não consegue identificar uma razão para aquele choro e, ao mesmo tempo, ela não consegue parar de chorar. A pessoa tem uma sensação de desânimo, de fadiga, de indisposição, falta de vontade para realizar as suas atividades diárias, falta de vontade para ir trabalhar, falta de vontade para cuidar da sua casa, da sua família. Existe uma tendência muito grande ao isolamento. O paciente depressivo, ele não gosta de estar acompanhado, ele não gosta de estar em convivência, ele prefere ficar só. E surgem também os pensamentos suicidas. É normal durante a depressão, não quer dizer que aquele paciente irá realmente efetuar alguma ação que leve ao suicídio, mas o suicídio passa a ser algo, uma possibilidade que habita seus pensamentos. E ocorre a perda de interesse. Aquelas atividades que anteriormente despertavam o interesse, seja uma atividade física, seja uma atividade artística, seja um encontro com os amigos, começam a não ter interesse, a pessoa começa a não ter mais interesse por essas atividades. Vêm os sintomas secundários em decorrência disso, que é o pessimismo em relação ao futuro, a insegurança e o medo permanentes, passam a ter medo de toda e qualquer situação. A autoestima e a autoconfiança ficam extremamente reduzidas. Surge o sentimento de culpa, de inutilidade. O depressivo, ele carrega muito esse sentimento de culpa em virtude principalmente da cobrança, porque ainda muitas pessoas falam assim, mas você não tem motivo para estar triste. Você tem tudo. Você tem uma casa boa, você tem saúde, você tem uma família. Por que você está triste? E isso é uma das coisas mais dolorosas de se ouvir quando se está vivenciando a depressão, porque o próprio paciente já se culpa muito em virtude disso. Acontece a irritabilidade, é um sintoma muito prevalente e muito importante, porque essa irritabilidade, ela leva ao prejuízo das relações interpessoais, a dificuldade de concentração e atenção. Então, aquele paciente com depressão, ele não tem a mesma produtividade cognitiva que ele tinha antes no trabalho, no aprendizado. Falhas de memória, que é um sintoma que passa a incomodar muito
o paciente depressivo, e alterações do sono e do apetite, tanto para mais quanto para menos. O depressivo não tem que ser obrigatoriamente a pessoa magrinha que vive em cima da cama. Prestem atenção, para que a gente não julgue, para que a gente não avalie de uma forma errada. O paciente depressivo, ele pode alterar o sono para ficar mais sonolento ou ter mais dificuldade de dormir, ou ter ainda um prejuízo na qualidade do sono. E o apetite também, ele pode alterar para que a pessoa perca peso de grande importância ou ganhe peso de grande importância. E como que acontece essa doença? Como que acontece isso no nosso cérebro, no nosso organismo? Ela acontece em virtude da deficiência de neurotransmissores. O que são os neurotransmissores? Eles são responsáveis pelas sinapses cerebrais. As sinapses são as comunicações entre um neurônio e outro neurônio. E elas dependem da presença desses neurotransmissores para acontecerem. Dessa forma, em virtude dessa deficiência dos neurotransmissores, a dopamina, a serotonina, o que acontece? O funcionamento cerebral começa a ficar alterado, especialmente no campo da emoção. E aí acontece um prejuízo nesse funcionamento, e em virtude desse prejuízo surgem os sintomas depressivos. Esta é a fisiopatologia orgânica da doença, né? Explicando para vocês a causa física, o que acontece no nosso cérebro. Só que a depressão é uma doença multifatorial. Ela está associada a vários fatores desencadeantes. Então, às vezes, esse fator preponderante é físico, às vezes pode ser a hereditariedade, que é um fator muito importante no sintoma, na doença, na depressão. Então, as causas hereditárias têm uma prevalência muito grande. E tem as causas externas, ou as causas emocionais relacionadas a um trauma muito grande, a uma perda de um ente querido, uma perda que levou a um luto muito doloroso, a uma perda numa questão financeira muito grave, perda de um emprego. Então, todas essas questões têm que ser levadas em consideração como causas para o desencadeamento do processo depressivo. Nós entendemos também que tanto os fatores emocionais e espirituais levam ao adoecimento do corpo e da alma. Então, no espiritismo, a gente entende que existe um fator espiritual relacionado a essa doença, especialmente a essa doença, existe relacionado a várias ou quase todas, mas quando a nossa condição mental passa a ficar menos protegida, o nosso espírito passa a ficar mais debilitado ou numa sintonia mais negativa, nós acabamos desenvolvendo a depressão, essa doença que acomete tantas pessoas. Então, eu vou falar agora um pouco sobre a prevenção e o tratamento. A prevenção e o tratamento estão relacionados diretamente à tríade do ser humano. O que vem a ser essa tríade? Espírito, alma e corpo. O ser humano de uma forma integral. Não tem como a gente nem prevenir, nem tratar a depressão, considerando de forma isolada apenas o corpo, apenas o espírito. A gente tem que levar em consideração que nós somos um ser integral. Nós somos um ser composto, que nós precisamos abordar todas essas partes da nossa composição para que a gente consiga tanto prevenir quanto tratar de forma efetiva a depressão. Em Eclesiástico, existe a seguinte passagem: honra o médico por causa da necessidade, pois foi o Altíssimo quem o criou. Eu trago essa mensagem para dizer para vocês que o homem prudente, ele não despreza os medicamentos. Nós temos que entender que o médico, os medicamentos também são obra divina. São obra para que Deus possa interceder por nós, para que a gente possa ter opções de tratamento que venham trazer mais conforto, mais qualidade de vida. Então, aquele preconceito em relação, porque eu não sou doido para usar esse tipo de remédio. Eu vou ficar dependente desse tipo de remédio. Primeiro, a primeira alternativa a gente nem considera. Eu vou ficar dependente. E se ficar?
Não é muito melhor ser dependente de uma coisa que te faz bem? De uma coisa que te leva à cura, ao crescimento, ao bem-estar? Mesmo que você dependa disso durante toda a sua vida, mas você está bem, você está vivendo a sua vida com qualidade, com alegria, livre da tristeza, da depressão, então não há por que ver nenhum problema nisso. Há sim motivo para ser grato, porque triste, sofrido, doloroso é aquela doença que não tem cura, que não tem tratamento. Então a gente tem que agradecer ainda a oportunidade de ter o tratamento. E o centro espírita? O centro espírita cura a depressão? Você nunca vai ouvir isso dentro do centro espírita. Nenhum espírita que seja estudioso, que seja íntegro, vai virar para uma paciente e falar assim: não, vai lá no centro espírita que você vai curar da depressão. A depressão, segundo o espiritismo, ela pode ser muito bem explicada e tratada. Existe o tratamento, a pessoa enferma não precisa perpetuar esse sofrimento durante toda a sua vida, mas o centro espírita é um coadjuvante, ele é um auxiliar, ele vai nos apoiar, nos ajudar, ele vai nos ajudar a carregar aquela dor, especialmente nos momentos mais agudos, onde os medicamentos ainda não começaram a fazer efeito, vai nos trazer talvez uma compreensão da doença, que a gente não tenha tido a oportunidade de encontrar em um outro ambiente. Mas o centro espírita não cura depressão sozinho. Mesmo porque cada um tem que fazer a sua parte. E como que eu posso me ajudar nessa prevenção, nesse tratamento? O que é isso, fazer a minha parte, né? Como que eu posso conseguir isso? Primeiro, eu preciso reconhecer o problema. Eu preciso admitir que preciso de ajuda, que não estou bem, que estou doente, que preciso que alguém me apoie de alguma maneira. E buscar essa ajuda onde eu confio. Seja na minha família, seja através dos meus amigos, seja com assistência médica e psicológica, que também vai ser necessária. Então, encontre alguém da sua confiança. Certamente, se você buscar com vontade, você vai encontrar alguém que queira te ouvir, alguém que queira te auxiliar, alguém que queira segurar na sua mão e falar assim: vamos junto, eu vou te ajudar a sair dessa. Nós precisamos transformar o nosso olhar para a nossa vida. E nós precisamos transformar o nosso olhar para as nossas dores. Transformar, mudar. Mudar o ângulo, mudar a forma como nós enxergamos. Nós precisamos perguntar: para quê? Para quê? Qual a finalidade de eu estar vivendo esse momento, de eu estar vivendo esse sofrimento? E não porque, como se eu fosse uma vítima. Ah, mas por que comigo? Justo comigo? Por que isso vai acontecer comigo agora? Não é porque a gente às vezes faz a pergunta errada. Então a transformação é isso. Vamos mudar o nosso olhar, vamos mudar a nossa forma de enxergar aquele momento, de enxergar aquela dor, de enxergar aquele sofrimento. Vamos mudar a pergunta que a gente faz para a gente encontrar a resposta certa. A gente precisa avaliar a nossa vida, passar limpo, sentar, botar no papel e falar: o que está acontecendo na minha vida hoje? Quem eu sou? O que eu busco? O que eu estou planejando? Preciso passar limpo o passado. Não vai voltar atrás. O que a gente faz para se libertar? Tira o proveito que precisa, tira o aprendizado que precisa daquela vivência, daquele momento, daquela lição que foi algum momento da sua vida e pronto. Pedra. Acabou. O passado a gente não corrige. A gente não corrige. Quanto mais eu tento reviver, ou remoer, ou consertar o passado, mais eu me enrolo em dor e sofrimento e culpa. Então, o passado ele serve para o nosso aprendizado. E vamos projetar o futuro. Projetar não é viver o futuro de forma ansiosa. É planejar. É dizer: o que eu espero? Vivendo o hoje, o que eu pretendo alcançar no futuro? Onde eu quero estar? Daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, o que eu almejo para a minha vida? Fazer planos alimenta o otimismo. Então é importante a gente fazer planos, porque os planos te dão vontade de levantar e seguir em frente. Vamos mudar os nossos hábitos, os nossos comportamentos e as nossas atitudes. Tal atitude minha não está funcionando. Tal atitude minha não está dando certo. Então eu preciso mudar essas minhas atitudes.
Tem aquela frase clássica do Chico Xavier que diz: se você quer atingir um resultado que nunca atingiu, você vai ter que fazer algo que você nunca fez. Então, se você quer um resultado diferente e continua tendo as mesmas atitudes, você não vai chegar num objetivo diferente como você almeja. Eu assisti uma vez uma palestra da monja Coen, ou Coen, não sei qual que é a forma mais correta, e ela estava falando assim da experiência dela, que ela teve alguns relacionamentos, alguns casamentos, e ela sempre se perguntava por que que não dava certo. O que que aquelas pessoas tinham de errado, que o relacionamento não fluía, que não conseguia fazer com que aquilo funcionasse de uma forma positiva. Até que o dia que ela parou e olhou e falou assim, não, mas o problema está em mim. Eu que não estou fazendo as coisas da forma certa. Eu que estou repetindo os mesmos erros em relacionamentos diferentes. Então, é isso que a gente precisa analisar. Muitas das vezes, o problema não está no outro. A atitude indevida não está no outro. Às vezes, a atitude indevida está em mim ou no meu olhar para o outro. Então, se eu não aprender a olhar o outro, compreender e respeitar, eu não vou ter resultados diferentes do que eu estou tendo naquele momento. O esforço, ele sempre traz resultados magníficos. Quantas pessoas conseguem se levantar, abrir a janela, olhar o sol que está escondido às vezes atrás daquela neblina que vem da vida atormentada, da dor, da tristeza, da depressão. A pessoa se esforça de forma gigantesca para vencer aquela dor que destrói o seu coração naquele momento. O seu corpo é como se estivesse sendo destroçado, despedaçado. É a maior dor, é a mais inexplicável da nossa existência. E aí, aquele esforço, aquela capacidade de conseguir levantar, de conseguir abrir a janela, de se esforçar para enxergar o sol, faz com que aquele momento a pessoa perceba que algo começa a ser diferente, algo começa a ser mais positivo, mais bonito. E aquele esforço diário, que cada dia é tão pesado, passa a se tornar paulatinamente um esforço mais leve, um esforço menos pesado, até que ele se torna um esforço natural, um esforço indolor. Então, é um processo. O grande problema é a gente enxergar, a grande dificuldade que nós temos é de enxergar esse processo. Nós precisamos nos livrar da culpa, do remorso, da vergonha, das mágoas, das amarguras, do ódio, do ressentimento. Esses sentimentos prejudicam os nossos relacionamentos, prejudicam o nosso relacionamento com nós mesmos e os nossos relacionamentos com as outras pessoas. Então, a gente precisa perdoar para ser perdoado. Em primeiro lugar, nós precisamos nos perdoar. Nós precisamos ser capazes de nos perdoar, de nos libertar da mágoa que às vezes nós alimentamos de nós mesmos. Às vezes nós somos os verdadeiros carrascos de nós mesmos. Então a gente precisa se perdoar, se libertar de tudo isso, para a gente não prejudicar tanto os nossos relacionamentos. Nós precisamos também preencher o vazio da nossa existência, a falta de um sentido na nossa vida, estabelecer um relacionamento pessoal com Deus, saber que Deus nos ouve e nos atende, e não é uma relação distante, é uma relação estreita. Mesmo que o nosso corpo, a nossa mente estejam enfraquecidos, Deus sempre será a nossa força. Deus sempre será o nosso amparo, o nosso porto seguro. E nós precisamos sempre ter certeza disso. A gente tem que saber que o mais importante é a gente viver um dia de cada vez. Não nos preocuparmos com o amanhã, porque o amanhã traz as suas próprias preocupações, não é isso? Então, basta um dia o mal de cada dia. Cada dia traz o seu próprio mal. Então, a gente basta se ocupar da vida. Ocupe-se da vida, ocupe-se do hoje. Não se ocupe de preocupar o que vai ser de mim quando eu morrer, o que vai ser de mim daqui 10 anos, como que vai ser a minha vida daqui 1 ano. Ocupe-se do hoje. Nós não devemos negligenciar a nossa vida.
nós não devemos negligenciar a nossa saúde, não devemos negligenciar o nosso futuro e até não devemos negligenciar a nossa vida espiritual, considerando que somos espíritos eternos. Mas nós não devemos transformar isso numa preocupação. Não devemos transformar isso em algo que nos atormenta diariamente e nos impede de viver cada dia. Licença, gente. Se eu não me alegrar durante o processo da minha caminhada, se eu não sou feliz, se eu não consigo ser grato durante o processo da minha caminhada, a felicidade não vai estar me esperando lá na chegada. Se eu achar que a felicidade só está lá na frente, lá no futuro, lá na chegada no meu destino final, e não conseguir aproveitar cada momento daquela trajetória, cada momento daquela estrada, eu não vou conseguir encontrar a felicidade. Se eu saio para uma viagem longa, para uma viagem que vai demorar, e acredito que eu só vou achar bom essa viagem, só vou estar satisfeita, só vou estar feliz quando eu chegar lá na cidade que eu planejei, o trajeto, o percurso vai ser um tédio, vai ser uma catástrofe, vai ser insuportável. Eu vou ficar contando os minutos para aquilo acabar. Então, como que você quer viver a sua vida? Esperando que a felicidade esteja apenas lá no futuro ou fazendo com que a felicidade seja algo permanente na sua existência? Nós não conseguimos compreender que tudo na vida é um processo. Se nós não tivermos a sabedoria necessária, nós vamos viver a vida sem compreender esse processo, querendo apenas o resultado. Então, não adianta você querer só o resultado. A gente tem que saber que para alcançar aquele resultado, tem um processo pelo qual a gente vai ter que passar. E às vezes, meus irmãos, a depressão pode ser esse processo. Às vezes a depressão pode ser essa parte do nosso trajeto, onde nós enfrentamos dificuldades, onde nós enfrentamos dores inexplicáveis, onde nós enfrentamos o medo, a angústia, a insegurança. Mas ele não precisa ser um processo permanente. Não precisa ser todo o meu caminho. Nós podemos transformar através das nossas atitudes para que esse processo seja mutável e que eu encontre uma saída, que eu encontre um outro caminho mais alegre, mais ensolarado, com menos obstáculos, para eu seguir a minha caminhada e alcançar o meu objetivo final. Nem sempre os resultados são satisfatórios. Nós temos também que ter ciência disso. Mas eu preciso descobrir uma satisfação em fazer aquilo que eu faço. Então, às vezes, lá na frente eu vou falar, não era o resultado que eu esperava, não foi o resultado que eu planejei, não foi o resultado mais satisfatório que eu poderia ter. Mas a minha caminhada até aqui valeu a pena. Eu aprendi, eu aproveitei, eu me diverti, eu fui feliz. Eu amei, eu cuidei das pessoas que me cercam, eu fui cuidado. Eu aproveitei cada dia, eu cuidei da minha vida espiritual e da minha vida material. Então, às vezes, o resultado nem vai ser o mais importante. Nem vai ser aquela conquista que a gente achou que seria a mais importante. Então, eu vou ativar aqui estou finalizando, vou ativar aqui os comentários para vocês. E vou deixar a minha mensagem final, que foi por isso que eu pedi a Vanessa para tocar essa música Tocando em Frente, que é uma música que eu acho muito bela e que traz uma mensagem muito linda, otimista, em relação... Tem muito a ver com esse assunto. E para que a gente saiba, a gente tem em nossa mente que cada um de nós carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Então, essa é a minha mensagem para vocês hoje. E eu vou convidar todos para que a gente possa fechar os nossos olhos para fazermos a prece final, em agradecimento a essa tarde, em agradecimento a essa oportunidade tão grandiosa de estudar, de aprender e de estar aqui compartilhando com vocês. Qualquer coisa, estamos sempre à disposição para todo mundo que se sentir deprimido, que se sentir desamparado, para que possa nos procurar. E nós tentaremos acolher com muito amor, com muita tranquilidade, com muita seriedade, com muita discrição, todos vocês que precisarem do nosso apoio. Então, lembrem-se mais uma vez, cada um de nós carrega o dom de ser capaz e de ser feliz.
Então, Mestre amado Jesus, nós estamos aqui mais uma vez, reunidos em seu nome. O Senhor que veio à Terra para nos trazer os ensinamentos mais preciosos, para nos trazer a lei de amor que nós tanto tentamos praticar. Nós te agradecemos enormemente, Pai, por essa oportunidade de aprendizado, de estudo, de harmonia, por esse momento em que os nossos corações se sentem acolhidos e se sentem mais tranquilos. Nós te agradecemos, Pai, por apoiar a nossa caminhada, por apoiar o nosso trabalho, os nossos projetos e por permitir que estejamos todos aqui reunidos para aprender um pouco mais e tentar cada dia mais praticar os seus ensinamentos. Ó Mestre, nós te pedimos, nós te rogamos por todos aqueles que se encontram neste momento precisando do seu amparo. Ampare a todos os nossos irmãos que se encontram acometidos por toda e qualquer doença, a todos os nossos irmãos que se encontram em momentos de desamparo da vida, da saúde material exclusivamente, a todos aqueles que se encontram nos leitos de hospital e que se sentem inseguros, que se sentem amedrontados, que temem pela sua vida, pela vida dos seus familiares, pela sua vida futura. Mestre, nós sabemos que a providência divina nunca nos deixa ao desamparo e seguiremos confiantes no seu amor, no seu amparo, na sua proteção. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Muito obrigada. Nos guarde e nos proteja. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Muito obrigada por esse dia e até a próxima.